Senhor Jesus. Amém. Governe os nossos corações. Amém. Estar diante do Senhor, na sua presença, é definitivamente graça. Amém. E misericórdia. Amém? Amém. Será ler com os irmãos a passagem que o Senhor quis que Mateus registrara com respeito à mesa do Senhor, a Santa Ceia. Está no capítulo 24. Aliás, capítulo 26. Diz assim, Mateus capítulo 26, verso 26. Nós sabemos que a suma da palavra de Deus é verdade. Amém. Amém. A totalidade dela, desde Gênesis até Apocalipse. Amém? Amém. De maneira que cada vez que abrimos uma parte da Escritura, como este caso, é só uma parte, não é tudo. E esse tudo tem que ser complementado por o resto dela, e em especial aquelas passagens que nos falam sobre a mesa do Senhor. Amém? Então vamos a ler um deles. Amém. Eu sei que através de nossa vida cristã, o Senhor, domingo após domingo, e para aqueles que faz cada vez, não importando o dia, sempre estamos lendo e lembrando o que Ele mesmo. Então olha na simplicidade como o Senhor fez isto que agora nós fazemos também. Amém. Amém. Enquanto comiam, foi aí. Simples. Porque Ele é simples. Ele é tudo. Ele é profundo. Ele é excelso. Ele é real. E diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, ou seja que o assunto não é o pão em si mesmo, o assunto são as palavras que ele disse com respeito desse pão. As palavras são espírito e são vida. Amém. Então ele disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. O Senhor não disse, isto me lembrará, isto será um símbolo de mim. Não, é simples, mas totalmente profundo. Isto é meu corpo. Esse pão, um dos pães que ele pegou. Então, quando é que nesta mesa este pão torna-se, vamos dizer assim, abençoado? Pela nossa oração? Então, quizás a transubstanciação que fala o catolicismo é certo, mas não é. Mas então é simplesmente um pão, um símbolo e pronto? Também não. Sabe quando é que é abençoado e quando é que é? Desde este instante. Aleluia! Aqui. É desde aqui.
aquí, desde este momento que ele dice, este é meu povo, desde aí já é. Não é no momento que a irmã ou o irmão está fazendo a farinha e o azeite, não no forno, não é nesta mesa. É aqui, amados. Aqui é que é o corpo de Cristo. Amém? E nós comemos Cristo. Como complementa ele perfeitamente com João, no capítulo 6. Quem come de meu corpo e bebe de meu sangue tem vida eterna. E que vai passar? Eu, ou seja, quem? Ele. Eu o ressuscitarei no último dia. Se houvesse dito o ressuscitarei, tudo bem. Mas ele disse por 4 vezes no último dia. Por isso a suma da palavra nos traz para nos completar, nos complementar, aliás, uns com os outros. Todos nós precisamos, como verdadeiramente o Senhor nos está falando, de nos amar como perfeitamente o amor de Deus, o ágape de Deus, deseja de Deus. Porque essa foi a maneira, 1 João 3,16, como lemos, e nisto se comprueba o amor de Deus, tendo Cristo morrido pelos nossos pecados. Assim também vocês, como se dissesse, não? Devem de morrer por seus irmãos. Assim também. Então que o Senhor possa nesta lembrança dele, porque já Lucas complementa dizendo, fazeis isto em memória de mim, e de ali o Senhor lembra a Paulo para escrever o que ele mesmo recebeu do Senhor. Então cada vez que estamos comendo o pão e bebendo o cálice, nós estamos lembrando da pessoa do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. E então, quando come o pão, diz a seguir, verso 27, tomou um cálice. Se eu tivesse, vamos imaginar, um cálice aqui em minha mão, imaginemos só, um cálice em minha mão, e eu disse, beba dele, mas o cálice está vazio. Você pode beber de um cálice vazio? Quando o Senhor tomou, tinha um conteúdo esse cálice. Amém. Não tomou o cálice como cálice. Me faço entender? Como ele é sábio, ele é Deus e sabe que nós íamos a brigar se era vinho ou suco. Por isso disse cálice. Aleluia. O Senhor é santo. Mas também nós não podemos ficar com o cálice. Porque não é o cálice que bebemos como tal. Bebemos o conteúdo dele. Amém, irmão? Amém, Senhor. É o conteúdo. Então, passou o cálice, que disse? E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo a mesma coisa: bebei dele tudo, bebei, não pegai, bebei. Ou seja, ele nos está dando, nos deu foi o conteúdo, não o cálice em si. Sabe por quê? Porque o cálice já não havia dado no pão. Quem continha o sangue de Jesus? O corpo dele. Então já estávamos com o cálice que era seu corpo comigo. Agora vamos beber de seu sangue. Então disse, e deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque aqui está a causa. Não é o suco ou o vinho em si mesmo, é as palavras que Jesus disse aqui, e pela qual eternamente será. Quando disse, porque isto é o meu sangue. É meu sangue. Ele disse que é a sangue dele. Pronto. Amém?
Na simplicidade e na realidade do Senhor. E disse: o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então nós sabemos que a morte do Senhor Jesus nos salvou. Amém? Amém. Mas de que nos salvou? De que nos salvou a morte do Senhor? Da condenação eterna. O mundo sempre diz: o Senhor morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Se fosse dos pecados, perdeu tempo. Porque quem não peca até hoje? Mas se fosse a morte, simplesmente a morte, nosso Senhor havia podido morrer enforcado, envenenado, apedrejado, atravessado de uma lança, decapitado, será de a mesma maneira de morrer. Mas a morte para nos livrar da condenação eterna. Mas e por que o sangue? Para limpar, perdoar, lavar e nos santificar. Aleluia. Então, que precioso que Ele não só a morte, sino incluindo o sangue que está a vida dele nesse sangue derramado. Amém? Então, quando nós falamos da cruz, como hemos cantado vários cânticos, não é a madeira onde o Senhor está fixado lá, no Getsemane, no Calvário, no Gólgota. É o corpo dele, a cruz é ele, a morte dele. E nisso é que se referem os contextos em geral, quando falam da morte da cruz. Se refere à morte dele mesmo, não à madeira. Mas tem versículos que se referem à madeira mesma. Fiz claro as palavras? Então, não estamos mortos com Cristo. Com Cristo temos sido juntamente crucificados. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos a morte, mas temos a vida. Que mistério é esse? Ou operamos com a morte, como o mundo, ou operamos na vida de Cristo, que é o que o Senhor nos está trazendo nestes dias. Olha para mim, vê a graça com que eu amei, veja o amor com que estou amando e sempre amarei, e agora venha ter comunhão comigo. Aleluia. Essa é isso que nos chama o Senhor. Por isso celebramos. O mundo tem imagens. Todas as religiões do mundo, até os judeus dizem não ter imagem. Mas faça uma coisa hoje. Vai e destrua o muro das lamentações. Saber o que passa com os judeus hoje. Destrua esse muro. Fica no ar. Por quê? Porque a imagem deles é o muro. Os muçulmanos dizem não ter imagem, mas mínimo para ser salvo, segundo a doutrina deles, tem que ir a Meca e tem que ir lá a tocar o asteroide que chamam de Deus. Que aí foi onde Deus revelou o nome dele. Então a imagem deles é esse asteroide. Como vão dizer que não tem imagem? Tem. E porém todos os budistas e os hinduístas e todo e mais. E até nós, se nós não nos cuidamos. Mas a grandeza é que todo o Deus único e verdadeiro, o todo-poderoso Deus, nos deixou o pão, nos deixou o sangue para comer dele. Comer de Cristo. Nós podemos comer dele. Os demais só podem tocar ele e beijar ele, quando muito. Mas nós comemos dele. E disse que quando também nós comemos, nosso corpo está sendo preparado para a ressurreição. Então, temos memória dele, da pessoa
divino e humana, que é só Deus, mas que quis ser homem também, do Deus homem. Todo homem descia na Kombi de Salvador, não atrás. Todo homem quer ser Deus. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus, mas só Jesus Cristo é Deus. Não é? Então, na Kombi lá em Salvador, a Kombi que serve para transportar, estava esse letreiro aí, esse aviso. Mas eu lembro por quê? Porque todos os homens queremos ser reis, mas quando temos o poder queremos ser Deus. Esse é o problema. E Deus se fez homem. Que coisa diferente. E Ele nos quer introduzir nele. De fato, Ele já fez. Consumou tudo na cruz. Consumado é. Então, deixemos-nos nele viver a vida dele, a nossa nele e a dele em nós. Amém? Por isso comemos. Nós temos memória de Jesus, da pessoa divina e humana, de suas duas naturezas, da única pessoa. Temos memória de sua obra na cruz, de sua morte por nós, para nos redimir, para nos salvar da condenação, de o derramamento de sua vida, de seu sangue, para nos limpar e santificar e a trazer para Ele o caminho para Deus. E temos memória que esse é um pacto que ninguém, nem Deus mesmo, vai romper. Deus não vai romper esse pacto. Mas também uma conotação mais que vemos em Coríntios 10. Todos nós somos um só corpo. Então também no momento do partimento do pão, a principal pessoa é Cristo, indubitavelmente. Só que Ele, não nós, quis, através da soma de sua palavra, que também no momento de partir do pão, não esqueçamos que somos um só corpo. Aleluia, Senhor Jesus. Porque quando ficamos só com a pessoa do Senhor, que já é suficiente, não complementamos todo o desejo do coração dele. Porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes os uns aos outros. Porque assim como Ele nos amou, nós temos que lembrar que Ele nos introduziu a todos. Todos os que cremos fomos batizados em um só corpo. Então, claro, nós somos não só aqui. Por isso Paulo em Corinto diz: a todo aquele que em qualquer lugar invocar o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e do nosso. Então a inclusividade não é porque nós decimos e vamos fazer, não, a inclusividade é porque Ele já fez. É só lembrar e vivê-la. Amém? Amém. Senhor Jesus. A comer de Cristo, a beber do Senhor, a ser um só como somos nele, por causa dele. Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém. Sim, irmão. Vamos, ele citou aqui Coríntios 10, 15. 1 Coríntios 10, 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Porque embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Sempre eu cito que
que nesse pão está incluso todos aqueles irmãos que nasceram de novo, Amém. tanto no passado, presente e aqueles que ainda vão se converter. Aleluia, Jesus. Então, é rico o que o Senhor fez por nós na cruz. Amém.